Novamente queremos desejar a todos uma boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Nós precisamos entendê-la para que possamos realmente analisar o que Jesus quis dizer naquela ocasião, que reflete na nossa vida agora, e quem é realmente o bom samaritano. Inclusive, convém-nos refletir muito sobre esse diálogo que Jesus teve com aquele sumo sacerdote, porque nos faz entender melhor por que essa parábola é tão moderna, porque realmente ela está impregnada dentro da sociedade que vivemos. E quem somos nós nessa parábola? Para que nós possamos entendê-la, vamos analisar a questão pela ótica do Haroldo Dutra Dias, nesse livro, Parábolas de Jesus. Sinceramente, é maravilhoso. Ele nos coloca de uma forma tão simples, de uma forma tão lógica, de uma forma tão coerente, que nos faz entender realmente quem somos nós nesse diálogo. Porque nós entendemos o seguinte, que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o primeiro foi, note o seguinte, o primeiro mandamento foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então aí, Moisés recebeu, podemos dizer assim, 3 ideias. Ele disse, vou repetir para ênfase: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Depois, mais tarde, quando Jesus veio, que ele já estava pregando o evangelho, já estava ensinando, aqueles religiosos achavam que Jesus estava fazendo, podemos dizer assim, arruaça, porque eles tinham entendido que Jesus estava pregando algo diferente. Mas não. Jesus estava realmente cumprindo a lei e principalmente o primeiro mandamento. Então nós temos 3 citações no primeiro mandamento. Então esse número, para os israelitas, era muito importante. Por quê? Porque nós temos que amar a Deus aí de todo o nosso coração. Quer dizer, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa alma, além do nosso sentimento, a nossa força espiritual e a nossa força, quer dizer, os nossos bens materiais. Então nós precisamos aprender como realmente temos que amar a Deus. Podemos repetir novamente. Amar a Deus de todo o coração, quer dizer, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa alma, incluindo nesse alma todo o nosso desejo e nossa força, quer dizer, nossos bens materiais. Assim nós chegamos a completar realmente o amor genuíno. Esse amor a Deus que nós nunca conseguimos pagar. Porque o amor, nós sempre estamos devendo a alguém. E principalmente a Deus. Quando Jesus começou, novamente falando, sobre a sua missão terrena, aquele povo não chegou a entender o que Jesus queria dizer com as palavras dele. Principalmente com esse slogan, podemos dizer, do primeiro mandamento. Então eles
achavam que Jesus blasfemava. E aí Jesus explicando a eles a questão, que podemos dizer assim que é uma explicação para nós agora nos dias modernos. Jesus entrou no templo, na sinagoga, lá ele pegou os rolos onde estavam escritas as leis daquele povo e pegou os rolos onde estavam escritas tudo as profecias daqueles profetas. E ele abriu um especial. E como ele estava lá num dia de sábado, todos ficaram impressionados. Porque para os judeus daquele tempo, o sábado era um dia religioso, em que não podiam fazer nada, a não ser ir ao templo, se dedicar a Deus. Então Jesus, ele abriu aquele rolo, encontrou o lugar onde estava escrito o que ele queria dizer e leu. Olha que coisa interessante, impressionante, o conhecimento que Jesus tinha daqueles rolos, que podemos dizer, na linguagem moderna, da Bíblia daquele tempo, ou a Bíblia de hoje. Porque se nós a abrirmos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vamos ler essa citação. Então é algo moderno, algo para nós agora, nesse tempo. Aí Jesus lendo, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disso, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Veja que interessante. Aí ele enrolou o livro, devolveu ao servidor do templo e sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos em Jesus. Imagine, aquele povo tudo lá, Jesus levantando, pegando os rolos, abrindo numa parte interessantíssima para aquela ocasião. Então aí Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então hoje, naquela época e hoje, atualmente, se cumpre que Jesus também está a nos chamar para completarmos aquela obra, para completarmos aquele tempo, ajudando, note aqui, olha, a proclamar a libertação aos cativos. Quem são os cativos? Somos nós que ainda não chegamos a entender realmente as palavras de Jesus. Porque Jesus, nas bem-aventuranças, ele foi bem claro quando ele disse: felizes os brandos, porque herdarão a terra. Felizes os cônscios de sua necessidade espiritual. E hoje nós também temos essa necessidade espiritual. Será que nós estamos conscientes de que precisamos do conhecimento para encontrarmos a liberdade? Porque Jesus disse: conhecereis a liberdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Por isso ele ensinou aquele povo, e principalmente aquele doutor de lei, ensinou, evangelizando, a contar a parábola a parábola que nós vamos definir agora. Naquela época, os israelitas tinham que vir a Jerusalém adorar 3 vezes por ano. Era obrigação religiosa dos homens. E nessa ocasião, na festa da Páscoa, quando todo o povo ia até o Monte Sinai, lá onde estava o templo, Jesus veio a Jerusalém. E lá ele ensinou, lá ele contou
a parábola do bom samaritano, quando ele diz: um homem descia de Jerusalém quando foi atacado por salteadores, que o machucaram, roubaram tudo o que ele tinha. Inclusive, esse homem que foi atacado, ele ficou seminu, sem nada e sem documentos. Aí passa um sacerdote. Quando ele viu aquele homem jogado, ele passou ao largo, para não se envolver. Esse sacerdote também descia de Jerusalém. Quer dizer que ele também esteve lá no templo adorando. Aí em seguida passou um levita, também um jurista do templo que conhecia as escrituras. Quando ele viu o homem jogado, ferido, ele também passou ao largo. Aí passou um samaritano. Quem era esse samaritano? Esse samaritano era um homem que vivia em Samaria, uma terra um tanto quanto separada dos judeus hebreus. Eles estudavam os 10 mandamentos, estudavam a lei, eles amavam a Deus, eles tinham um único Deus. Só que eles eram tão rígidos em suas leis que eles nem se casavam com pessoas que não eram samaritanos. Esse homem, ele não era muito amado pelos judeus, por quê? Porque numa ocasião, note o seguinte, que interessante essa ilustração que Jesus fez. Numa ocasião, Jesus desceu com seus apóstolos até Samaria, procurando uma hospedaria. E os samaritanos enxotaram Jesus de lá. E os apóstolos disseram: Senhor, vamos fazer chover fogo do céu para destruir todo esse povo que não nos aceitou. E Jesus, pacífico como era, acalmou a situação. Então veja que tipo de homem, quem era esse samaritano que Jesus colocou na sua parábola. Olha o exemplo. Esse samaritano, que era um homem que não era bem-vindo para os israelitas, olhou esse ferido, cuidou dele, sem saber quem ele era. Porque nem pelas roupas ele não foi identificado, porque ele estava seminu, não tinha documento, não tinha nada, e mesmo assim o samaritano cuidou dele. Levou ele até uma hospedaria, pagou uma determinada quantia e disse ao hospedeiro: cuide dele por mim, e quando eu voltar, eu vou pagar-te o que você gastar a mais. Aí, Jesus, contando essa história, fez aquele sacerdote, aquele levita, pensar no que ele estava dizendo. E aí ele perguntou para Jesus, veja como chamou a atenção dele. Ele perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Por quê? Porque Jesus estava ensinando nessa parábola o que significava ser próximo. O que significava realmente amar a Deus e o próximo. Com aquelas 3 condições que ele colocou. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Esse samaritano mostrou ao seu próximo que ele amava a Deus com essas 3 condições. Porque ele teve misericórdia daquele homem que estava abandonado lá. Ele teve misericórdia dele em todos os aspectos. Curou, juntou, pagou. Então ele amou realmente, fazendo o bem. Aí nós ficamos pensando, como é que nós agimos com relação ao bom samaritano? Será que nós somos bons samaritanos? Será que para nós provar que somos bons samaritanos, nós temos que acudir a alguém que foi assaltado, como naquela ocasião?
Aí nós ficamos pensando, quem é o samaritano moderno? O médico que atende o cliente com amor e carinho, com solicitude, é um samaritano. O dentista que cuida do seu cliente com amor e carinho é um samaritano. A vizinha que acode a outra no momento de dificuldade é samaritana. Então nós vamos analisar a nossa vida. Aquela pessoa que dá o seu lugar do público, por exemplo, numa fila de banco, que dá o seu lugar àquele outro que está precisando com mais urgência ser atendido, é um samaritano. Aquele que dá o seu lugar no ônibus é um samaritano. Aquele que ajuda a pessoa mais velha, com dificuldade de atravessar a rua, é o samaritano. Por isso nós temos que pensar profundamente na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, para vermos se nós conseguimos ser um samaritano também. Note que essa parábola, Jesus colocou, podemos dizer assim, a questão num enigma tão forte, porque nem o nome daquele homem que foi assaltado, o samaritano ficou sabendo. Nem que tipo de pessoa era aquela, pois ele estava seminu. Porque se ele não tivesse seminu, que tivesse com suas roupas, ele poderia identificá-lo pelas roupas que ele usava. Mas nem isso. Então mostrou o desvelo, o amor e o carinho que ele teve por uma pessoa completamente desconhecida. Quando nós soubemos de alguém que está doente e fizemos por essa pessoa, mesmo sem saber quem ela é, uma prece, estamos nos colocando no lugar do samaritano. Quando consolamos, quando ajudamos, porque aí que está a questão. Para nós sermos realmente amantes a Deus, nós precisamos amá-lo com as 3 formas. Todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Quer dizer, até os nossos bens materiais estão envolvidos no nosso amor a Deus. E aí, quando Jesus contou essa parábola àquele sacerdote, ele mostrou realmente quem era ele nessa história. E, mais do que nunca, ele mostrou a nós, hoje, quem somos nós nessa história. Porque Jesus disse, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 a 8, ele mostrou bem o que nós teremos de recompensa quando agimos da forma que o samaritano agiu. Note o seguinte, olha que consolo maravilhoso. Ele disse assim, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. E o que bate será aberto. Pode ter consolo maior do que esse? De você ter certeza que no momento que tu está fazendo a coisa certa, que no momento que tu busca Deus, no momento que tu bate, quantas vezes batemos desesperadamente por situações difíceis na nossa vida. Nós temos a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele abre a porta, de que Ele nos levanta a mão. Às vezes essa mão vem de uma pessoa que nós nem imaginamos que essa pessoa teria um pouco de carinho conosco. Por isso essa parábola do samaritano nos converte muito em pessoas amigas. Sabe que, agora falando em amizade, eu lembrei de uma situação difícil, muito difícil da minha vida. Há um tempo atrás, há anos atrás,
desencarnou um filho meu. Foi uma situação muito, muito, muito difícil. E eu ainda não conhecia a doutrina espírita, portanto eu não tinha o consolo que hoje, por conhecer a doutrina, eu tenho. Aí, estava no funeral, eu estava ali velando o corpo do filho, o marido estava na UTI, no hospital, também se preparando para desencarnar, e chegou uma pessoa. Eu já tinha visto essa pessoa na cidade. Era uma pessoa que podemos dizer assim, de muitos bens, e uma pessoa de uma posição social muito grande. E ela chegou e veio me abraçar. E eu olhei para ela porque ela me abraçou e chorou. E era uma pessoa que para mim era uma conhecida vaga. E ela disse para mim assim, chorou, me abraçou e disse: mãe, se sinta consolada, porque Maria também se sentiu. E hoje ela está te dando o abraço que você precisa. Sabe que foi um consolo tão grande, porque apesar de eu não conhecer a doutrina espírita e aparentemente parecia não ter religião, eu sempre acreditei muito no Evangelho. E aí eu fiquei olhando aquela mulher, sabe? Naquela dor tão grande, eu me senti tão consolada, porque ela, para mim, naquele momento, foi o samaritano que chegou. E isso serve de exemplo para nós. Quem somos nós na hora da dor do nosso próximo? Foi quando aquele homem perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Aí nós nos perguntamos nesse momento. Vamos analisar. Se eu fizesse essa pergunta a vocês: quem é meu próximo? Vamos pensar. O que será que nós responderíamos a nós mesmos nessa questão? Então vamos analisar agora o diálogo que Jesus teve com aquele levita, que ele estava ensinando a parábola. Vamos nos colocar agora na questão daquele homem. Faz de conta que estamos na presença de Jesus. Faz de conta que esse diálogo é nosso com Jesus. Aí nós perguntamos: depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Aí estamos perguntando para Jesus. Depois que nós ouvimos a parábola, estamos perguntando a ele: depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Jesus nos responde: o que está escrito na lei? Como lês? Aí respondemos: amarás a Deus e a teu próximo. E Jesus nos responde assim: faze isso e viverás. Notaram? Entenderam? Veja que maravilha de lição Jesus está nos dando. E isso foi há tantos anos atrás. E é para os nossos dias. É para nós agora a entendermos. Aí nós perguntamos a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, respondendo a nós, disse assim: qual desses três tornou-se o próximo? Sabe, o levita, o sacerdote e o samaritano. Aí Jesus perguntou para nós: desses três, qual tornou-se o próximo? Aí nós respondemos: o que praticou a misericórdia com ele. Não é essa foi a resposta? Aí Jesus disse: vai, faze tu do mesmo modo. Aí está, meus amados.
a resposta de tudo aquilo que nós queremos. Vamos fazer da mesma forma. Vamos analisar, vamos começar a analisar o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de sentir e de praticar. Aí nós vamos entender quem é o nosso próximo. E o que é que nós estamos fazendo aqui agora? De que forma estamos atendendo o chamado de Jesus? Porque ele foi bem claro quando ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus nos amou de uma forma tão grande que ele usou tudo aquilo que ele tinha de possibilidades para nos evangelizar. E nós? Será que estamos nos evangelizando? Será que estamos também conhecendo as leis da forma correta? Amando incondicionalmente quem quer que seja. Porque no momento que eu entender quem é meu próximo, eu vou realmente superar todas as mágoas e vou poder amar a Deus da forma correta. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É como disse Jesus: faze isso e viverás. Uma boa tarde a todos.